Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca de Literatura. A gente está começando agora o capítulo dos movimentos literários. A gente vai falar dos movimentos literários até o século XVIII nesse capítulo. E agora a gente começa falando do trovadorismo, que o trovadorismo ele foi o primeiro movimento artístico literário, e entre outras expressões artísticas, que foi feita no idioma português, na nossa língua portuguesa. Um pouquinho do contexto do trovadorismo era um contexto medieval. A sociedade na Idade Média ela era estamental, ou seja, ela era marcada pela estratificação social e não havia mobilidade. Então a sociedade ela era separada do mais para o menos importante, vamos dizer assim. Então funcionava daquela forma: primeiro estava o clero, depois os nobres e depois os servos. E a ascensão social praticamente não existia. Então, quem nascia servo não teria como virar nobre ou então fazer parte do clero. E outra coisa importante nessa época é que a igreja católica, na Idade Média, era a entidade mais proeminente na Europa. Então, era a igreja que determinava os pontos eram as normas de como viver em sociedade, né? Então, a arte tinha grande influência na igreja e, em determinadas situações, a arte existia justamente por meio da igreja. Para recapitular, vou fazer uma pergunta. Qual foi o primeiro movimento artístico no idioma português, na língua portuguesa? Foi o trovadorismo. Seguindo em frente, a gente fala da classificação das produções, que no trovadorismo as cantigas receberam 4 divisões e há a novela de cavalaria. Bom, começando, as cantigas líricas, que são as cantigas de amor, é quando o homem, o eu lírico masculino, interpreta uma canção para a mulher amada, que na verdade ela pertence a uma hierarquia social mais elevada que ele. Então ele chora pelo amor impossível, ele idealiza a figura da amada, e essa relação ganhou o nome de vassalagem amorosa, porque o homem ele virava submisso, ou seja, vassalo à mulher. Tem também as cantigas líricas, que são as cantigas de amizade. Elas são mais populares, incluindo o eu lírico feminino, apesar de o autor ser um homem. A mulher, ela interpreta a canção em nome de um certo amor, então ela fica declarando o amor, saudando esse amor. Na verdade, é para entender aqui o amigo, cantigas líricas de amizade, o amigo, na verdade, ele é o namorado. Ele é o interesse dessa mulher. E tem também as cantigas satíricas, que são as cantigas de escárnio. As cantigas satíricas de escárnio, elas caracterizam o intérprete que canta para falar mal de determinada pessoa. Elas são repletas de indiretas, de figuras de linguagem, isso tudo para promover um sentido duplo. E tem também as cantigas satíricas de maldizer. Essas são as de maldizer. Elas tinham justamente a função de maldizer alguém, mas era de uma forma mais direta, ao contrário das cantigas de escárnio. Nesse caso, no caso das cantigas de maldizer, as palavras utilizadas eram bem mais agressivas e utilizadas de uma maneira literal. E aí a gente fala também da novela de cavalaria, que abordava as histórias de grandes heróis. Por exemplo, carregando a mulher amada em suas mentes, os heróis seguiam rumo à procura de conquistas e, no meio do caminho, se deparavam com malfeitores e seres místicos. As histórias mantinham uma característica teocêntrica, ou seja, Deus como ponto central do universo dentro dessa sociedade. A escrita era em forma de prosa, com divisões entre capítulos. Então, por exemplo, algumas obras que a gente pode citar é a Demanda de Santo Graal e o Rei Arthur. Seguindo em frente, eu vou fazer uma pergunta. Quais. Não.
Em qual cantiga do trovadorismo o homem chora pelo amor impossível e idealiza a figura da amada? São as cantigas líricas de amizade? São as satíricas de maldizer? Satíricas de escárnio? Ou são as cantigas líricas de amor? Essa tá fácil, né, gente? Em qual cantiga do trovadorismo o homem chora pelo amor impossível e idealiza a figura da amada? São as cantigas líricas de amor. Bom, então esse podcast vai ficando por aqui sobre o trovadorismo. Continue acompanhando que a gente vai falar de mais movimentos literários até o século XVIII, nesse capítulo especificamente. Obrigada por acompanhar e siga a Sêneca já nas redes sociais também. Até a próxima!